Quando eu estudei história na escola era diferente, mas hoje dizem que Zumbi foi um senhor de escravos. Quando foi que as coisas mudaram, hein? Não é exagero dizer que o Quilombo dos Palmares foi uma nação dentro do Brasil. Ele compreendia diversas comunidades formadas por negros escravizados que fugiam da crueldade do trabalho forçado. Essas comunidades eram chamadas de mocambos e eram ligadas por trilhas dentro da mata. Cerca Real do Macaco era o centro político e administrativo dessa nação rebelde. Era uma espécie de capital, com pelo menos 1.500 habitações. Palmares ocupava um território tão grande quanto o de Portugal, na região da Serra da Barriga, em Alagoas. Essa nação negra e livre resistiu a vários ataques por mais de um século, até que o bandeirante Domingos Jorge Velho foi enviado, com uma grande expedição em 1692. Seriam anos de combate, até a destruição completa de Palmares em 1699. Havia várias razões para que as autoridades da época detestassem Palmares. Em primeiro lugar, só o fato daquele núcleo de resistência existir já era um estímulo para que mais gente escravizada fugisse. E, em segundo lugar, havia o território, rico e fértil, do qual ninguém abriria mão assim tão facilmente. No meu entender, a terra ela foi tanto quanto importante para a destruição do Quilombo dos Palmares. Por que isto? Com a saída dos holandeses daqui do Brasil, grande parte da tecnologia que os holandeses assumiram aqui foi para o Caribe. E os portugueses precisavam produzir. O Quilombo dos Palmares ele estava situado na região de terra mais produtiva, que era a área do Massapê. E se nós vamos olhar o mapa da região onde estava localizado o Quilombo dos Palmares, nós vamos perceber que lá estava localizado os Anos Mucambos. O que é que ocorre? Os portugueses, eles foram forçados a produzir mais cana, produzir mais açúcar e teriam que expulsar também os quilombolas dessa área. O último líder a coordenar Palmares, a partir de Cerca Real do Macaco, foi Zumbi. No idioma quimbundo, falado em algumas regiões de Angola, Zumbi significa fantasma, espectro ou até alma. É um nome adequado, porque a alma de Zumbi ainda paira sobre o Brasil, ainda inspira resistência. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695. A cabeça dele foi exposta em praça pública e essa nem foi a coisa mais malvada feita com o corpo dele. Apesar de tudo isso, Zumbi se tornou aquele símbolo de resistência que a gente conhece até hoje. A ausência de uma história mais bem documentada para esse líder permitiu que mitos se formassem em torno dele. Mitos são necessários e são bem-vindos quando nos inspiram a fazer o correto, a resistir. Já disseram que Zumbi era imortal. Isso é um mito, mas não está de todo errado não, porque a memória dele ainda está por aí. Inspirando tanta resistência, faz até com que algumas pessoas tentem lutar contra essa memória. Em anos mais recentes, o Brasil criou uma espécie de contramito, na tentativa de ofuscar a trajetória de Zumbi. Chegaram a dizer que Zumbi foi um senhor de escravos e que Palmares era uma nação escravocrata. Isso é coisa nova, porque a ideia de que Palmares foi um espaço de liberdade sempre foi um consenso. A história do Quilombo dos Palmares ela está diretamente ligada à nossa história, né? E também criaram-se alguns mitos sobre a história de Zumbi e a própria história do Quilombo dos Palmares. Um deles é que as pessoas vinculam muito o Quilombo dos Palmares à condição de escravizada, à condição de corrente. E também liga muito a Zumbi à condição de escravizado. Primeiro, este espaço aqui onde nós estamos era um espaço de liberdade que faz contraponto ao espaço do aprisionamento, das correntes, que era a Casa Grande e Senzala. Por outro lado, nós também entendemos esse contraponto que as pessoas ligam a figura de Zumbi a uma pessoa escravizada. Pelo contrário, Zumbi nasceu livre, teve todo um aprendizado também livre na região próxima ali à cidade de Porto Calvo. Então, Zumbi foi uma pessoa livre, nasceu livre, permaneceu livre e morreu pela liberdade. E aqui, o Quilombo dos Palmares também sempre foi um espaço de liberdade. O consenso em torno de Palmares só começou a se enfraquecer no século XXI. E ao contrário da história centenária de Zumbi, é fácil saber
de onde veio essa afirmação. Esse livro aqui é parte da resposta. Divisões Perigosas surgiu em 2007 como uma crítica às políticas públicas direcionadas à população negra que o Brasil começou a desenvolver naquele período. Na primeira década do século XXI, o Brasil começava a tentar tratar das feridas abertas deixadas pela escravidão. O livro pode ser considerado uma espécie de efeito colateral, uma reação a esse tratamento. Isso fica claro numa entrevista dada por um dos organizadores do livro à Folha de São Paulo. Disse ele: "O livro apresenta um posicionamento democrático e antirracista de intelectuais e representantes de movimentos sociais, incluindo ativistas do movimento negro, que defendem a universalização dos direitos sociais. Não há dúvida de que há racismo e discriminação no Brasil. O grande debate é se a racialização das políticas públicas é a melhor maneira de superar as enormes desigualdades presentes no país." E nesse livro, que foi escrito como uma crítica das políticas públicas direcionadas à população negra, você pode ler o seguinte: os escravos que se recusavam a fugir das fazendas e ir para os quilombos eram capturados e convertidos em cativos dos quilombos. A luta de Palmares não era contra a iniquidade desumanizadora da escravidão, era apenas recusa da escravidão própria, mas não da escravidão alheia. José de Souza Martins, que escreveu isso aí, tem uma carreira acadêmica sólida, mas nessa oportunidade ele estava escrevendo com um objetivo político em mente. Ele fazia parte de um grupo de autores disposto a contestar determinadas políticas públicas. Além disso, não há prova documental da escravidão dentro de Palmares. E ainda assim, a mesma afirmação se repete nesse livro aqui, que diz: os quilombos mantinham relações com a sociedade que os cercavam, e esta sociedade era escravista. No próprio quilombo dos Palmares havia escravos. Não existiam linhas geográficas separando a escravidão da liberdade. Mais uma vez, a ideia de que Palmares era uma sociedade escravista está embasada em nada. Com todo respeito ao autor, mas suponha que seu vizinho tenha, por exemplo, o hábito de, comer roll mops. Será que isso significa que você também é um apreciador de roll mops? Não quer dizer nada. E na falta de registros que comprovem a tese de um Palmares escravista, a simples suposição tem servido. Só que é importante saber, essa coisa é nova, essa coisa é do século XXI e foi ampliada por esse livro aqui. Aqui o autor reproduz a suposição e, na ausência de fatos documentais, ele diz que é tudo muito óbvio. Na verdade, ele é citado em 5 ou 7 documentos e nenhum mostra traços individuais dele. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. É óbvio que essa desconstrução do passado atende a objetivos políticos do presente. E isso o autor não nega. Você capturou verdades. Sim. Verdades incômodas. Claro que sempre com a minha ótica, né? Capturei só aquilo que irritava. Mas fiquei tentado a inventar umas coisas, mas me segurei e não inventei não. Agora, conhecendo o contexto em que essa nova versão da história de Zumbi surgiu, você já tem um pouco mais de embasamento para escolher no que você vai acreditar. Leandro, o livro ele tem informações aqui que eu achei muito interessantes. Zumbi tinha escravos, a origem da feijoada europeia, Santos Dumont não inventou o avião e o 14 bis não voava, dava pulinhos. Leandro, além dessas informações, o livro fala sobre o quê? Dá uma condensação. Claro. Foi assim, Augusto, eu tentei irritar o maior número possível de pessoas. Isso, muito bem. Isso é bom. Eu li mais ou menos 120... Não vou dizer que eu li todos, e a maioria desses estudos acadêmicos, são estudos acadêmicos, novos estudos 120. Isso, exatamente. Livros e ensaios. Livros e 120 dissertações. fontes você consultou. Exatamente, tentando garimpar em todas elas o que tinha de mais desagradável e irritante e desconfortável para vítimas, para especialistas
em patriotas em geral. Exatamente. E os famosos bons mocinhos da história do Brasil, né? E verdades, né? Você capturou verdades. Sim, sim. Verdades incômodas. Claro que sempre com a minha ótica, né? Capturei só aquilo que irritava. Mas fiquei tentado em inventar umas coisas, mas me segurei e não inventei, não. Mas você conseguiu irritar, né? Pelo volume de vendas, pelo sucesso que o livro está fazendo. Sim. E os irritados compram, né, o livro. Exatamente. E falam na internet, esses dias circularam os e-mails, que absurdo um livro dizer isso, como podem falar isso do zumbi? Mas me chamaram de racista até. Mas acho que é o contrário, assim, racista é você acreditar que os negros, que os índios eram seres indefesos que só apanhavam quietos, sabe? Eu mostro no livro que, na verdade, eles tinham poder de decisão, eles tinham capacidade de fazer a escolha deles prevalecer, assim como portugueses, como holandeses que vieram para o Brasil também. Perfeito. Eu acho que o Brasil precisa ser confrontado com a verdade, né? É o trabalho que você faz. Exatamente. Sempre me incomodou a omissão, né, registrada em relação a essa história dos negros. Não contam, por exemplo, que a escravidão foi inventada na África, né? Exatamente. E os portugueses chegaram na África na segunda metade do século XV, né? 1471, se eu não me engano. Eles queriam comprar ouro, na verdade. Mas como não tinha um dólar naquela época, não tinha uma moeda internacional, para comprar ouro eles precisavam pagar com escravos. Então eles foram um pouquinho mais para baixo na África, capturaram escravos para trocar por ouro. E assim começou. A escravidão é um costume da antiguidade, né? Todo mundo tinha escravos. Nós todos aqui somos descendentes eu de digo escravos, a escravidão no Brasil foi inventada na África porque eles é que capturavam, os negros Sim. capturavam os escravos e vendiam, né? Isso. Quando os portugueses chegaram, já tinha todo um comércio que cruzava o Saara muito estabelecido. E quando surgiram os portugueses, foi simplesmente um novo mercado que se abriu para os africanos, né? Então eram eles que capturavam os escravos no interior, botavam forquilhas deles no pescoço, botavam em fila indiana até o navio negreiro na costa, e muitos traziam no navio negreiro para cá, né? Agora conta a história verdadeira, resume a história verdadeira para a gente do zumbi. Do zumbi? Assim, se sabe muito pouco sobre o zumbi. Nos anos 60, 70, tentaram fazer uma personalidade para ele, né? Os historiadores marxistas tentaram montar o zumbi como um herói. Na verdade, ele é citado em 5 ou 7 documentos e nenhum mostra traços individuais dele. Então, o melhor jeito que a gente pode analisá-lo é pelo século XVII. Um povoado negro do século XVII, mesmo no Brasil, ele tinha uma cultura africana. Era ridiculamente óbvio, vários historiadores brasileiros falam isso, que é óbvio que ele tinha escravos. Apesar dos historiadores marxistas terem construído o Quilombo de Palmares como uma sociedade perfeita, igualitária, em que tudo dava certo, na verdade ele estava mais para um sobado africano, que tinha reis. Tem um soldado holandês que lutou contra Palmares que fala que obedeciam ao zumbi e ao gangazumba com admiração, as pessoas se ajoelhavam quando eles passavam e tal. Então, quer dizer, ele estava mais para esse rei escravista africano, sabe? Daí falam, mas então você está tirando o peso do zumbi? Não, que é isso, estou deixando ele um ser humano, um ser mais complexo, né? Mas acho que mais interessante. Perfeito.